Sejam bem-vindos. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui retomando nossas aulas para específica de Geografia da UERJ, aula do dia 17/11. Tivemos uma paradinha técnica na semana passada e esta semana, excepcionalmente, nossa aula está sendo na segunda-feira mesmo. Não vai ter aula na quarta comigo, tá? Só de hoje mesmo. E aí, dando sequência no nosso estudo, hoje eu trouxe um materialzinho daquele encardido, enjoado, trabalhando especialmente com algumas questões da geografia física que costumam aparecer na prova da UERJ, na discursiva. Não são questões difíceis, perdão, mas elas trabalham com informações que geralmente a gente não está habituado a utilizar, como ferramentas da cartografia, por exemplo. Então, para a gente poder começar, vou abrir aqui o material, começar a compartilhar com vocês, devagarinho. Vamos lá. A primeira questão é bem levinha, só para esquentar. Deixa eu ver aqui. Ué, por que você não está indo? Agora vai. Compartilhar, janela. Foi. Lembrando que quem está na sala aqui ao vivo, pode ficar à vontade, escrever no chat ou até mesmo abrir o microfone para poder tirar alguma dúvida, trabalhar alguma questão que aqui esteja sendo apresentada. Começar aqui com alguns elementos da cartografia que são importantes, tá? A primeira questão, eu vou ampliar um pouquinho aqui para ver se dá. Um pouquinho só. É uma questão sobre escala. Ela trabalha com a informação de uma escala gráfica, vou ampliar aqui um pouquinho, dizendo que uma família, né, decidiu realizar uma viagem e precisa verificar quantos quilômetros serão percorridos para prever os gastos, né, de combustível, por exemplo. Para tanto, eles irão utilizar um mapa para mensurar a distância real que será percorrido. No mapa, a distância em linha reta entre o ponto de partida e o destino é de 8 centímetros. E a escala gráfica é indicada pela imagem a seguir. Então, a questão é mais simples do que a gente imagina. Aí, forma. Obviamente, essa distância que ele está dando aí de 8 centímetros no mapa, que é essa equivalência aqui, ela, dentro dessa escala que aqui está sendo representada, precisa ser identificada. Como é que eu faço isso? Sempre que uma escala gráfica dessa aqui existir, ela é uma régua graduada, né? Se não houver nenhuma informação que justifique o valor de cada intervalo desse aqui, o branco, o preto, o branco, tá? Se não tiver o valor, eu preciso automaticamente considerar que esse menor intervalo existente, ele é equivalente a 1 centímetro. Tá? 1 centímetro. Tá? Em qualquer mapa que a gente vá, né, estudar, tanto na escala numérica quanto na escala gráfica, a gente sempre vai ter que buscar a equivalência de 1 centímetro. E por essa informação, a gente já acabou a questão. Porque ela diz aqui, ó, que em 1 centímetro do mapa, que é esse valor correspondente aqui desse primeiro intervalo, tá aqui, ó, é equivalente a 5 quilômetros. Obviamente, como escala numérica, eu não poderia deixar assim. Mas ele só está querendo saber aqui a informação sobre a distância real, que nesse caso
pode ser facilmente representada em quilômetros. Então, regrinha de 3, super básica. Se em 1 centímetro do mapa eu tenho 5 quilômetros, em 8 centímetros é só você fazer uma equivalência, né? De 8 vezes 5. Isso vai me dar... Ai. Já sei por quê. 8 vezes 5. Isso vai me dar 40 quilômetros. Essa é a explicação. Tá? É a resposta, melhor dizendo. Agora, eu queria complementar essa informação pedindo para você transformar essa escala gráfica aqui na sua correspondente numérica, porque aí a regra muda. Na escala numérica, por exemplo, eu também preciso representar o que cabe dentro de 1 centímetro, mas todos os valores equivalentes a esse 1 centímetro precisam ser representados em centímetros também. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu converto 5 quilômetros para centímetros? O macete que a gente aprendeu nas aulas, a gente vai acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa informação que você está vendo aqui, que é a escala gráfica, é exatamente essa aqui, que é a minha escala numérica. Felipe, eu poderia representar essa resposta em centímetros? Poderia. Era só botar 40 e acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 40 quilômetros, ou o que está aqui, ó, o equivalente, né, a 4 milhões de centímetros. Agora, por que eu boto 5 zeros? Na verdade, são 5 casas decimais, né? É fácil de entender. 1 quilômetro, ele tem quantos metros? Só para a gente relembrar, hein? Obviamente, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, se eu botar aqui, ó, 1, 2, 3, 1.000 metros. Cada metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloco mais 2 zeros, que seria o equivalente a 100, para transformar para centímetros. Então, se eu quero sair de quilômetro para centímetro, tenho 1, 2, 3 zeros, fui para metro. 4, 5, fui para centímetros. Teve uma questão de escala também na prova, né? Só que ela mostrava uma imagem, acho que era 20 por 20, para virar 30 por 30, tinha que calcular a área também, né? Diferente daqui. Mas no final, a informação é a mesma. No momento em que você descobre qual é a distância, seja a escala, seja a distância no papel, que eu chamo de desenho, ou seja, a distância real, que eu vou chamar de desão aqui. Vou botar aqui, ó, só para a gente visualizar. No caso aqui, o desão, que vai ser a distância real. Fazendo isso, eu tenho uma fórmula necessária para chegar na resposta. Se você tiver qualquer uma das 3 informações aqui, qualquer 2 das 3 informações aqui, eu encontro a outra sem nenhuma dificuldade. Só fica atento a isso, tá? Se converter, é necessário transformar tudo para centímetro. Geralmente é o tipo de questão que pedem para você. Se não pedir, você pode representar em quilômetros e chegar nessa resposta. Como é que eu fiz essa conta aqui? Né? Eu tenho a escala, né? A distância aqui, né, é 1. A distância aqui é 8. A distância real eu quero saber. E o que eu tenho aqui é o equivalente a 5 quilômetros. Trouxe para cá, trouxe para cá. Ao invés de divisão, vira multiplicação. Distância vezes a distância no papel, eu chego ao valor de 40 quilômetros. Só para dar uma esquentadinha, hein? Essa estava fácil. Tranquila, né? Bom, então vamos complicar um pouquinho mais agora. Vou voltar aqui.
Questão número 2. Essa da letra está parecendo pequena para mim. Estão conseguindo ler aí tranquilo? Beleza. Essa agora é uma questão que vem aparecendo aí nos concursos ultimamente. Fala do uso de tecnologias ligadas à própria cartografia, e a gente não está muito familiarizado, embora utilize, familiarizado com o seu entendimento. O texto fala assim, ó. Hoje, a rápida miniaturização e redução de custos de diversos sensores de imageamento, que até então eram inacessíveis à maior parte dos profissionais, bem como o surgimento de uma grande diversidade de plataformas com diferentes capacidades de atuação, podem ser considerados fatores primordiais à popularização dos drones. Dentre as vantagens oferecidas por esses sistemas, quando compararmos aos mais convencionais, pode ser destacadas a melhor resolução espacial das imagens e maior flexibilidade para a aquisição de dados. A cartografia como arte, vai ser substituída pelas imagens. A gente pode ter aerofotogrametria, isso antigamente dependia de alguma aeronave, um avião, um helicóptero, uma imagem de satélite, que é parte do que vai ser perguntado aqui, e o que ele reforça no texto, que é a utilização dos drones, um recurso muito mais barato e acessível para se produzir esse tipo de conteúdo. Resoluções cada vez mais eficientes também. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Explique o que é o sensoriamento remoto e indique os sistemas convencionais aos quais o texto se refere. Olha que interessante, né? Sensoriamento remoto nada mais é do que um conjunto de técnicas de obtenção de dados que são referentes ao espaço geográfico, e isso é obtido por meio de tecnologias, tá? Sem a necessidade de que o coletor esteja no local. É o caso, por exemplo, das imagens por satélite ou os drones, tá? O texto trata da implementação dos drones na captação desses dados e se refere aos sistemas que são convencionais utilizados, como a aerofotogrametria, que é esse tipo de imagem feita de forma aérea com os drones, mas também a possibilidade de uso de satélites espaciais. Esses têm uma abrangência muito mais significativa, embora tenha menos precisão, mas ele tem uma abrangência muito mais significativa em relação à área. Qualquer um aqui que usou o sistema do Google Street View, por exemplo, o Google Earth, você consegue usar essa imagem olhando o planeta lá de fora, a Terra de longe, até chegar no ponto que está em cima do telhado da tua casa. Da escala pequena, que está lá distante, até a escala grande no telhado da tua casa. Tá? Então, nessa primeira questão, bastava explicar que o sensoriamento remoto é esse conjunto de técnicas da obtenção de imagens por meio das tecnologias, seja através da aerofotogrametria, que é a fotografia aérea ou captação de imagem aérea, ou a feita por satélite. Por sorte, a questão não perde para diferenciar, mas só para vocês terem uma ideia, se vocês hoje utilizarem um sistema de produção de imagens de satélites, por exemplo, vocês conseguem manipular essa imagem, trabalhar com camadas diferentes para fazer uma análise sobre o relevo, a topografia, entre outras questões. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês aqui, e inclusive já até apareceu no vestibular. Não sei se vocês lembram, a gente fez uma questão já tem algum tempo, falando sobre albedo. Lembra disso? Albedo é a capacidade de reflectância que as superfícies na Terra têm. Asfalto, gelo, água, vegetação, as próprias partículas da atmosfera. Então, basicamente,
essas imagens elas podem ser efetuadas, perdão, até para o monitoramento ou investigação de regiões que tenham recursos e possam ser explorados comercialmente. Esse caso aqui, ó, deixa eu botar a imagem aqui, só para ajudar nessa fixação, super simples, nada demais, tá? No lugar do avião aqui poderia ser o drone. Tem alguém que está no campo, capacidade limitada no avião, mais abrangente, o satélite muito mais para a obtenção desses dados. O avião era mais problemático porque para pegar uma grande área, você precisava sobrevoar, imagina o custo disso, né? Fazer um sobrevoo e tirando fotos do quadrante que ele consegue captar, e depois era necessário um trabalho artístico para juntar essas imagens. Bastava ele variar um pouquinho a altitude, mudar um pouco a luminosidade para a imagem ficar completamente diferente. Aí tem que se fazer um trabalho para juntar essas imagens. O satélite resolveu esse problema. Ele consegue captar da maior distância possível. Ok? Agora, a letra B pergunta assim, ó. Relacione a incorporação de equipamento de origem militar na cartografia às disputas geopolíticas entre os países. Aí é fácil, né? Tem uma frase famosa na geografia, que é: a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Né? Quem domina o espaço geográfico, os recursos, a topografia, as condições climáticas, leva uma vantagem em relação aos demais países em conflito. Então, a incorporação desses equipamentos de origem militar na cartografia possui uma relação histórica com as práticas de controle do território. Em muitos países, o desenvolvimento das tecnologias cartográficas sempre ele esteja associado a um momento de necessidade, de vantagem, né, a ser obtida através da tecnologia durante um embate, durante um confronto. Tudo isso para poder criar estratégias, né, de dominação. A utilização de drones no combate, por exemplo, a gente teve aí a guerra da Ucrânia deixando isso em evidência. Né? Drones feitos de papelão para não serem detectados por radares, super baratos, feitos de maneira artesanal e com possibilidade de letalidade muito grande. Fora os super drones, né, que sobrevoam aí o mundo inteiro. Infelizmente, a utilização dos drones, né, ela também envolve as redes criminosas. Alguns desses drones da Ucrânia já apareceram nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, muito em breve, eles estarão em diversas guerras pelo planeta. Hoje já estão em algumas. Então é bom, né, a gente entender que a tecnologia sempre evolui muito por conta dessa necessidade de vantagem no conflito, mas ao mesmo tempo torna o recurso perigoso, exatamente porque o acesso até a esse desenvolvimento se torna muito restrito. A própria internet que a gente está usando aqui agora é um recurso que vai surgir por conta da guerra, a necessidade de aumentar a velocidade de comunicação. Sim, na expansão marítima, sem dúvida. Muito, Sofia. Até porque os recursos que nós, civis, temos acesso, eles são, de certo modo, limitados, né? Para os militares, tem câmera com captação térmica, né, de movimento, com capacidade de fazer um raio-x de estruturas. O nosso limita-se, por enquanto, a imagens. É tão banal o acesso à imagem que eles até distribuem para a gente gratuitamente. É bom por um lado, mas também um problema. Não sei se vocês já viram essa informação, no caso do ataque às Torres Gêmeas, isso foi lá em 2001. Tá? Existia um jogo de videogame, um simulador de voo, que é usado até hoje, né, mas, obviamente, à época, né, bem mais rudimentar, em que os terroristas eles aprenderam
as rotas e a pilotar no jogo. Era um simulador de treinamento, virou um jogo e serviu para o uso de terroristas naquele atentado, por exemplo. É por isso que eles monitoram tudo que a gente faz hoje em dia, né? Então, ó, nessa letra B, basta, né, fazer essa relação, né? O desenvolvimento tecnológico tende a evoluir muito rapidamente entre os países envolvidos no conflito, na busca por vantagens competitivas no confronto. Essas tecnologias, posteriormente, acabam sendo empregadas na vida cotidiana, melhorando a qualidade de vida da população, como no caso das imagens de satélite, mapeamento de recursos, nesse caso aqui, o uso do sensoriamento remoto, né, para identificação de localidades que estejam mais escondidas, entre outros. Tá? A resposta tinha que ser nessa direção. Agora, vou piorar mais um pouquinho, hein? 5 imagens aqui de mapas com utilizações de técnicas diferentes para a sua construção. Todos eles cumprem com os seus objetivos fundamentais e todos eles também apresentam distorções. Cada uma, a seu modo, apresentam distorções. Vou ler a pergunta, porque ela facilita a compreensão dessas imagens aqui, tá? As figuras de 1 a 5 indicam formas e modelos de projeções cartográficas. A respeito das figuras, letra A, cite os tipos de superfícies de projeções utilizadas nas figuras 1, 2 e 3. Vou ampliá-las aqui. Tá? Só 1, 2 e 3. Cada projeção aqui utilizada, cada forma geométrica aqui utilizada, ela é utilizada, né, a partir de um conjunto de características e um propósito. Essa primeira aqui, muito usual para a geopolítica, ela é chamada de azimutal. Exatamente, Miguel. Azimutal plana. Nela, o ponto central do mapa, ele é a referência fundamental para a distribuição das latitudes, que no caso aqui são os círculos, e as longitudes, que são as retas. Então, do ponto central, as distâncias aqui representadas, elas estão proporcionalmente muito mais próximas da realidade do que aquelas que estão nas extremidades da área representada. Por que isso aqui se utiliza na geopolítica? Essa imagem aqui, ó, é do Polo Sul. Se eu pegar esse pontinho central aqui, mais ou menos usá-lo nessa imagem 3, que é uma projeção cilíndrica, eu tenho a sensação que essas regiões estão muito distantes umas das outras, né? A Austrália e a América do Sul, por exemplo. Aí quando eu venho para cá, eu vejo a América do Sul aqui, muito pertinho, e a Austrália aqui, ó, muito pertinho também. Ou seja, dependendo da forma como a imagem seja apresentada, ela vai ter uma formação diferente. Então essa primeira, Miguel já escreveu ali, ó, é a azimutal plana. A segunda, quem é que mata? Para nossa sorte, só existem essas 3, tá? Então é fácil de decorar. A segunda é a cônica. Boa, Lohane. E a terceira, eu já falei, né? É a projeção cilíndrica. Olha essa imagem aqui, ó. Ela ajuda a gente a entender bem. Toda projeção cilíndrica, ela vai inevitavelmente formar um mapa aqui mais retangular
com os ângulos, né, das latitudes e longitudes, né, mais retos, sempre próximo do Equador. Essas projeções elas vão ter menor distorção, em compensação, aumentando as latitudes, caminhando para próximo dos polos, as distorções ficam maiores. As cônicas dificilmente conseguem representar o mapa como um todo, né? Vão representar no máximo um hemisfério. E aí, ao abrir o cone, a formação vai ser semelhante a essa que está aqui na questão. Sempre nas médias latitudes, eu estarei mais próximo da imagem correta. Aumentei a latitude para o norte aqui, as distorções são menores. Aumentei a latitude para o sul, as distorções são muito maiores, né? Tudo fica muito mais esticado. E aí, esse tipo de mapa vai ser usado também na geopolítica, mas especialmente em cartas náuticas, para fazer uma rota aérea para transporte. São usos bem mais pontuais. E o que a gente usa mais é essa projeção, né, 3 aqui, a projeção cilíndrica, tá? Então, cite os tipos: azimutal, cônica e cilíndrica. Só isso. Sofia, viajei nessa sua pergunta aí. Repito sim, Maria. Já já eu volto, tá, Sofia? Que você puxou para um outro lado aí que eu até me perdi. Mas eu vou lá, tá? Já já eu te pergunto melhor. Vamos lá. Projeção plana da figura 1, tá? Onde os círculos representam os paralelos, né, as latitudes, e as linhas retas, elas do centro, né, representam os meridianos, as longitudes. A projeção cônica, onde a base para a projeção é um cone, né, seus paralelos e meridianos, eles convergem também para os polos, mas há uma distorção menor para o hemisfério norte, nesse caso aqui, e maior para o hemisfério sul. Já a projeção cilíndrica, né, os paralelos e meridianos são representados por linhas retas, formam ângulos retos. Cada projeção ela pode ter uma informação complementar, especialmente as projeções cilíndricas, que são mais usuais. É o caso dessas duas imagens que vocês estão vendo aqui, ó. São os mapas mais comuns trabalhados nos vestibulares, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só para facilitar a nossa visualização. Olha a primeira pergunta, ó. Discorra sobre as diferenças entre as projeções 4 e 5 em relação aos nomes, quem são os autores responsáveis por essas projeções. Deixa eu aumentar um pouquinho elas aqui. As superfícies e as propriedades de projeção, as distorções e ao contexto histórico de cada uma delas. Rapaz, Miguel já matou, tá? Essas duas projeções aqui, elas são de Mercador ou Mercator, da maneira como Miguel escreveu aqui. E a número 5 é de Gal Peters, como ele escreveu ali, ok? Cada projeção dessa aí, elas guardam algumas diferenças fundamentais visíveis, né? Se você olhar para os dois mapas, você já percebe ali, né, diferenças importantes. Por exemplo, sobre as superfícies e as propriedades de projeção, ambas são cilíndricas. Nisso elas se igualam. Porém, a de Mercador, ela é chamada de conforme. O que significa isso? Ela conserva a forma, daí o nome conforme, conserva a forma dos continentes, ainda que as distâncias e os tamanhos não sejam necessariamente correspondidos. Ela conserva a forma, mas ela vai distorcer as distâncias e os tamanhos. É por isso que quando você vê esse mapa aqui, reparem, por exemplo, na Antártida.
Olha o tamanho da área da Antártida. Sozinha maior do que todo o restante de massa continental do planeta. Olha a Groenlândia que está aqui, ó, em relação ao Brasil, por exemplo. Como ela está numa latitude muito alta, a distorção é muito maior. E ela parece maior do que a América do Sul inteira. Tá? Por quê? Há uma distorção dessas áreas, especialmente nas maiores latitudes. Essas massas continentais aqui não são tão grandes quanto a imagem sugere. Já o Brasil, que está mais próximo aqui à faixa equatorial, tem distorções menores. A forma está mantida, mas as distorções do tamanho da área, né, essas estão menos deformadas. Já a projeção de Peters, ela é equivalente. O que significa isso? Ela vai conservar a área e vai conservar as distâncias, mas ela vai distorcer as formas. Então, se você, por exemplo, comparar a Groenlândia aqui, em Mercador, e a Groenlândia aqui em Peters, ó, a diferença é brutal. Ambas possuem distorções, mas essa aqui, ó, tem uma distorção absurdamente maior do que essa. As duas estão certas, cada uma ao seu modo. Essa é conforme, perdão, e essa aqui é uma equivalente. Ainda existe a equidistante, o nome já explica, né? Vai respeitar as distâncias e aí vai deformar áreas e formas. E ainda existe uma quarta forma chamada de afilática, em que formas, distâncias e ângulos, né, das áreas, todas elas vão ser deformadas. Mas a deformação de todas elas dá uma proximidade maior da superfície real. E a afilática que a gente tem como mais referência é o próprio globo representado. O globo também tem distorção de tudo, mas é a forma mais próxima do que a gente encontra na distribuição geográfica na superfície real. Calma que ainda tem muita resposta, tá? Ainda tem muito. Deixa eu olhar a pergunta aqui, se tem mais alguma. Então, Sofia, isso vai acontecer se a gente usar uma técnica gráfica chamada de anamorfose, em que eu provoco essa distorção. Na cartografia, por mais que ela também tenha ideologia, ela precisa de uma ferramenta matemática para fazer, né, essas proporcionalidades. Então, isso vai valer só numa anamorfose. Mais à frente eu mostro uma só para a gente poder visualizar. Sim, Sofia, vai variar de modelo para modelo. Deixa eu chegar lá na imagem de novo. Bom, aí ela continua assim, ó. Ainda sobre, né, as projeções. Sobre as distorções, a projeção de Mercador, ela distorce as altas latitudes, né, enquanto a de Peters distorce, né, os territórios no sentido leste-oeste. Eles ficam mais achatados, né? Se você olhar ali a imagem, né, parece que elas estão imprensadas. Sobre o contexto histórico, essa é bem interessante. O Mercador foi concebida, né, no contexto da expansão marítima das potências europeias. Então, se você olhar aqui, a Europa está numa porção central deste mapa. É o modelo eurocêntrico. Tá? A ideia era estabelecer, a partir da Europa, as relações comerciais internacionais. A gente se familiarizou com esse mapa aí. Este ano, o IBGE soltou um mapa novo, muito legal, por sinal, que o Brasil está no centro. Algo que é muito comum no planeta, tá? A Austrália bota a Austrália no centro, o Japão bota o Japão no centro. A gente não fazia isso. A gente passou a fazer agora, né, colocando o Brasil no centro. Isso é muito legal, embora cause um desconforto para quem está acostumado a olhar mapa dessa forma, né? Sim, as grandes navegações no século XV.
Já a projeção de Peters, ela é mais polêmica, porque ela já foi desenvolvida no século XX, e ela era uma resposta na cartografia da posição dos países subdesenvolvidos, né, desse chamado Sul global, que nunca tiveram, né, um protagonismo nessas imagens que ali estavam sendo representadas. Então, se você olhar ali, os territórios desse sul, eles estão superdimensionados, né? Você vê a África destacada ali no centro, né, do mapa, dando ênfase especialmente, né, a essa região, mas também a América do Sul, parte da Ásia, né, sendo destacada nesse mapa, a Europa, né, tendo um papel secundário. A ideia era exatamente essa, né? Como Mercador viabiliza uma concepção eurocêntrica de mundo, Peters demonstrava uma possibilidade, que na época, né, era de terceiro mundo, na concepção dos territórios, né? No caso hoje, do grupo de países subdesenvolvidos, periféricos, ok? Nossa realidade já mudou bastante quanto a isso. Ah, exatamente, perfeito. Então, ó, para escrever aqui, a segunda resposta é grande, viu? Primeiro, identificar, né, que a figura 4 é Mercador e a segunda é Peters, 4 e 5. Destacar que a de Mercador é conforme, né, conservando as formas, porém distorcendo áreas e distâncias, especialmente nas altas latitudes, enquanto que a de Peters, ela é uma projeção equivalente e conserva as áreas, né, e as distâncias, mas vai deformar, né, a forma, essencialmente. Mercador é uma concepção eurocêntrica desenvolvida lá no período das grandes navegações, na fase imperialista do planeta, enquanto que a de Peters dá ênfase, já a partir do século XX, a um protagonismo maior dos países emergentes, ou subdesenvolvidos, ou periféricos, né, destacando especialmente, o continente africano nesse centro do mapa, né, em relação aos demais territórios. Eu fiz questão de botar essa questão, ela é difícil e tem muita informação. Mas essas ferramentas, elas são consideradas básicas dentro da cartografia, tá? Especialmente esses dois mapas. Fiquem atentos a isso, tá bom? Agora, já que a Sofia perguntou, olha essa imagem aqui, ó, de uma anamorfose. Anamorfose não é mapa, tá? Ela é um gráfico, ok? E esse gráfico, ele tem por objetivo representar dados quantitativos de alguma informação. Então, pegar esse caso aqui do IBGE, é um mapinha clássico de população total. Isso aqui até já caiu na prova da PUC, aqui do Rio de Janeiro, tá? Não tinha a legenda e perguntava essa anamorfose poderia representar que tipo de informação. Fica fácil de ver, né? Índia e China destacam-se em área se comparados a outras regiões, e aí fica evidente aqui que é uma informação sobre população. Olha a Rússia aqui, ó. Mesmo a Rússia tendo um território gigantesco, é o maior do mundo, como a população é menor, cerca aí de 170 milhões de habitantes, a área parece pequenininha, a Austrália parece pequenininha. Essa é a lógica da anamorfose, tá? Um dado quantitativo. Isso aqui não é um mapa. Questão 4. Vai ser legal, hein? E até por conta de toda a explicação das questões anteriores, essa agora é com vocês. Vou voltar aqui no chat.
Ficou fácil, né? Identifique a projeção cartográfica representada no símbolo e as suas principais características. Você tem que identificar que esse símbolo das Nações Unidas segue uma projeção azimutal, que é a planificação do globo a partir de um ponto específico, central. Esse ponto escolhido ali é o Polo Norte, né? Você consegue perceber aqui, ó, América do Norte, Europa, porção da Ásia. Então, o ponto central aqui é o Polo Norte. E existe uma razão para ser o Polo Norte, né? Esse ponto, todos os continentes ficam visíveis na planificação, porém, o ponto não fica sobre nenhum território. A ideia é exatamente ter essa representatividade. Ah, Felipe, mas a Antártida também não é território de país nenhum. É, mas é um acordo delicado, por ser uma região com possibilidade de exploração de recursos. Se discute muito a quebra desse acordo para exploração só para pesquisa científica. Há países que reivindicam a sua posse. Então, colocar sobre alguma terra poderia ser um motivo de estresse diplomático, pelo menos. Aí vem a B, né? Relacione a escolha dessa projeção cartográfica com os objetivos gerais atuais da ONU. Então fica fácil, né, de entender. A opção pela projeção azimutal para representar o símbolo da ONU é a ideia de neutralidade que o próprio modelo sugere. A Organização das Nações Unidas foi criada, né, com o intuito de mediar conflitos internacionais e atenuar de maneira isenta, pelo menos a ideia é essa, né, questões que são geopolíticas. A escolha por uma projeção centrada em um ponto específico, apesar de tornar os países do hemisfério norte mais próximos desse centro, busca tornar todos os países visíveis. Essa é a ideia. E aí, na letra C, explique o que é o Conselho de Segurança da ONU e qual é a sua importância para essa organização. Aí, nessa, a questão te dá um balão, sai da cartografia e vai para a geopolítica. Olha que interessante, né? Na ONU, os países que fazem parte dessas assembleias, né, desde a sua origem, existe um grupo que compõe o chamado Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança tem por objetivo principal a manutenção da paz e da segurança internacional em um acordo estabelecido entre os países, especialmente o grupo dos chamados países com poder de veto. O Conselho é formado por 15 países, tá? São 10 rotativos convidados, e eles vão sendo modificados a cada 2 anos. E existem 5 membros permanentes com poder de veto total em decisões que envolvem uma ação mais imediata ou emergencial da ONU sobre algum assunto de relevância internacional, sobretudo conflitos. Quem faz parte desse conselho permanente, né? Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Isso é na atualidade, tá? O poder de veto, né, ele cria sempre um impasse entre esses países. Afinal, Reino Unido, França e Estados Unidos estão de um lado, China e Rússia de outro. E o país não precisa necessariamente se posicionar, tá? Dizendo sim ou não. Basta ele se abster e acaba tendo, né, poder de veto de qualquer maneira. Então, mesmo sem votar, sem se posicionar, o país atrapalha uma possível necessidade de intervenção ou de decisão sobre alguma intervenção em algum lugar. Pois é, a ONU, né, ela vai ser criada como
uma evolução da Liga das Nações, né, no período pós-Segunda Guerra Mundial. E, na época, ela começa com um grupo muito restrito de países, né? Você começa com 15 países e tem 5 com poder de veto, existe um equilíbrio aí de poder. Hoje a gente tem quase 200 países, né? São 193 nações ali, e eu continuo tendo 5 com poder de veto. São as maiores potências, bélicas, sobretudo, não há dúvida. Mas o desequilíbrio, a disparidade de poder fica gigantesco. Então, o que você teria que escrever aí, né? O Conselho de Segurança tem por objetivo a manutenção da paz internacional, é formada por 15 países, sendo 10 membros que são perdão, membros rotativos, que participam, mas não têm poder de decisão, e 5 com poder de veto nas decisões que envolvem algum conflito internacional. Precisava citar os países que são membros? Não. Tá? A questão não pede isso. Ela pede só para explicar o que é. Se você escrevesse, não teria nenhum problema, mas não tinha necessidade de composição. Pois é. Vamos ver se algum dia essa situação melhora. Acho difícil. Vamos lá, hein? Posso avançar? Questão 5. Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem aqui, para ficar melhor de ver. Não só é cartografia, mas como envolve fuso horário. Questãozinha capciosa, hein? Vou começar a ler com você aqui, ó. Um avião decolou de uma cidade paraguaia, então ele já especificou onde está, no Paraguai, localizada nas coordenadas de 30 graus sul e 60 oeste. Você que está com o teu papel aí, vai fazendo essas anotações, tá? Tá no Paraguai, 30 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste, ok? Com destino à cidade de Tóquio, no Japão. Devido à distância a ser percorrida durante o trajeto, será realizada uma parada para reabastecimento e troca de passageiros na coordenada de 30 graus norte e 150 graus leste. 30 graus norte e 150 graus leste. Registre isso aí, tá? A pergunta é, a partir do mapa acima, indique utilizando os pontos cardeais, facilitou tua vida, é só norte, sul, leste, oeste, não pediu para considerar colateral ou subcolateral, né, que são nordeste, sudeste, noroeste, entre outros. Duas direções a serem seguidas para que o avião percorra a menor distância entre as localidades do trajeto. Lembrando que ele está partindo do Paraguai, tá? Bom, de acordo com o mapa, né, a leitura correta dessas coordenadas indicadas para o abastecimento, né, não há dúvida, né, que ele vai acontecer como é que é? Bom, se ele está partindo por uma localidade que fica a 30 graus norte, o zero passa aqui, ó, linha do Equador. 90 graus está aqui em cima. Então, eu vou nas latitudes aqui, ó, 30 graus vai estar passando mais ou menos por aqui, ok?
30 graus no sul está aqui, no Paraguai, 30 graus no norte está aqui, ó, nesse pontilhadinho que a gente está vendo. Agora, o 150 eu tenho que ver aqui, ó. O zero está aqui, ó, meridiano de Greenwich. Cada intervalo desse aqui tem equivalência a 15 graus, né? Lembra que os fusos são definidos a cada 15 graus? Então tem lá 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 130. Quando eu pego 150, eu vou estar, ó, percorrendo algum ponto aqui na América do Norte. Eu, obviamente, vou ter que ir certinho nessa linha para poder chegar lá, né? 15, 30, 60, 90, 120, 135, 145, 150. Se eu estou em 30 graus e 150, eu vou estar mais ou menos em algum ponto por aqui, ó. Bem distante. Tem alguma coisa errada nesse dado aqui. Sabe por quê? Ele está em leste. 30 graus norte, 150 em leste. Acho que eu copiei alguma coisa errada aqui. Me deem 20 segundos. Já sei onde está o vacilo. Aqui não é norte, tá, gente? Perdão. Aqui é sul também. Vacilo meu, tá? Vamos refazer. Na hora de digitar, devo ter digitado errado aqui, nem percebi. Essa aqui, tá? 30 graus sul tá na mesma linha que o Paraguai. E para estar 150 leste, obviamente 150 leste, vai passar por aqui, ó, e vai bater em algum lugar na Austrália. Tá? Vai estar em algum ponto da Austrália. Aí pelo menos passa aqui em alguma terra, exatamente na linha pontilhada, tá? Essa linhazinha que está aqui. Pois bem, a pergunta é, considerando as coordenadas, quais são as direções que ele vai tomar? Aí agora ficou mais tranquilo, né? A primeira direção de reabastecimento será na Austrália, é isso? Sai do Paraguai para a Austrália e da Austrália para o Japão. Então, nesse caso, eu saio dessa posição aqui e eu vou para qual direção? Leste ou oeste? Já que são só as coordenadas. Ele não quer a menor distância? É aqui que vem a malandragem. Lembra que esse mapa aqui, ele está usando uma projeção em que esse limite do mapa aqui de 180 graus é exatamente esse limite aqui, ó, que eu cortei e abri. Né? Peguei o globo, abri num meridiano de 180 graus e abri. Então, a distância que ele vai precisar ter para fazer o percurso da menor distância. Opa, perdão. Tá aqui. Pronto. Vai ser esse sentido aqui, ó. Saiu do Paraguai, avançou no sentido oeste e vai chegar na Austrália, percorrendo exatamente essa linha aqui. Exatamente essa linha aqui. Em algum ponto por aqui. Ok? E aí depois, o percurso que ele faz é da Austrália para o Japão. Então, nesse caso, o direcionamento será, se ele está usando ponto, só ponto cardial, né? Desconsidere essa inclinação
que aqui está representada, ela está muito mais virada para o norte. Então, eu tenho oeste e norte para fazer referência a essa distribuição. Ok? O que a questão queria, na verdade, é que você percebesse que essa posição que aqui está sendo representada com as setas, vou dar uma corrigida aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Vai ficar aproximadamente no mesmo lugar. Se eu pego uma seta e faço um percurso diferente, tentando sair do Paraguai para poder ir para lá, de cara eu já vejo que essa distância já está diferente, né? Aqui, ó. A setinha por si só já é muito maior. Mesma coisa se aplica se eu tiver aqui para o norte. Tudo bem? O ERJ adora esse tipo de assunto, hein? Fiquem atentos a isso. Já caíram algumas vezes. Por que é leste? Se eu traço uma linha aqui no meio, ó, exatamente sobre o meridiano de Greenwich, todo esse hemisfério aqui é o hemisfério leste. Todo esse hemisfério aqui é o hemisfério oeste. Tá? Por isso que esse leste aparece aqui. E ele está certinho. O único que estava com problema era esse Szinho aqui, tá? O restante está tranquilo. Certinho? Tranquilo? Beleza. Agora, se a pergunta fosse assim, presta atenção, tá? Uma outra viagem, estou partindo do Rio de Janeiro com destino ao Japão. Eu vou sair às 6 horas da manhã do Rio de Janeiro. Então, vou botar aqui, ó, Rio de Janeiro, estou saindo 6 horas da manhã, do dia 17 de novembro. A viagem que eu vou fazer para o Japão, ela vai ter 24 horas. Qual vai ser o horário que eu vou chegar no Japão? Dia e horário, né, que eu vou chegar no Japão. Existe uma necessidade de informação complementar aqui, já que os numerozinhos desse mapa estão muito pequenininhos, né? É difícil de você visualizar. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, eu posso falar para você que a coordenada do Rio de Janeiro ela é de 22 graus sul e 43 oeste, tá? Então, vou botar aqui, ó, 22 graus para o sul e 43 graus para o oeste. Já o Japão, ele está localizado, atenção nisso, hein? Japão. Ele está localizado em 23 graus norte e 138 graus
leste. Perceba que eu não botei mapa nenhum, não mostrei mapa nenhum para você, mas dei as coordenadas. Vou facilitar um pouquinho a sua vida, vou colocar um mapinha aqui de fusos. Mapa clássico de fusos que a gente já usou aqui em alguma aula, tá? Só para ajudar a gente a entender isso melhor. Vou botar o mapinha aqui embaixo. Tá aqui, ó. No nosso caso aqui, ó, mesmo que eu não tivesse o mapa, eu podia fazer a diferença em graus aqui, considerando que cada fuso tem 15 graus de diferença. Quando eu faço isso, eu vou descobrir que existem 12 intervalos de fusos entre a posição do Rio de Janeiro e a posição do Japão. Bastava calcular 22, que está aqui, ó, para o sul, mas especialmente o 43. 15, 30, 45, não é isso? A gente está no 43, está nesse intervalo do -3. Esse é o ponto do Rio de Janeiro, que está entre o 30 e o 45. Aí eu vou lá para o Japão. 23 norte, só para poder localizar, mais 138 oeste. Se eu for aqui, ó, 15, 30, 45, 60, eu vou bater lá no 138. Considerando esse número de fusos aqui, ele está nesse intervalo onde o 138 está. Essa é a lógica, ok? Ao fazer isso, 43 oeste mais 138 leste dividido por 15, eu vou chegar a um valor aproximado de 12 intervalos. Aí acabou a questão. Se eu sair do Rio de Janeiro às 6 horas e obrigatoriamente eu preciso somar a viagem, porque não importa para qual direção eu tome, eu preciso somar as 24 horas, só as 6 horas mais as 24 horas já me dão aqui, às 6 horas da manhã, como eu fui em direção ao leste, esse foi o caminho que eu percorri, 6 horas da manhã do dia 18, né? Só que eu preciso ainda somar a condição de fusos, né, que eu tenho aqui, do dia 18 do 11. Se eu somar a essas 6 horas do dia 18, mais 12 horas de fusos, já que eu estou indo em direção ao leste, então obrigatoriamente eu preciso somar fusos, 12 mais 6, eu vou ter aqui 18 horas, não é isso? Do dia 18 do 11. Essa é a resposta que eu tenho para poder chegar no Japão. É mais difícil? É. Só com as coordenadas? Não tenha dúvida, mas basta fazer a conta da diferença. Ok? Agora a gente vai entender. Questão número 6. Às 16h30 em Pequim, capital da China, localizada nas coordenadas de 39 graus norte e 116 leste, sabe que o que importa principalmente para a gente é os 116 graus, né, para o leste. No caso aqui é a China, no horário de 16h30. Aí ele fala, em uma reunião de empresários foi tomada a decisão de instalar uma filial de uma indústria em Londrina, no Paraná.
que tem como coordenada 23 graus sul. Aí você pode botar aqui Londrina, no caso aqui é Pequim, né? Londrina, e nesse caso aqui, o que importa para a gente é a informação que está ali do lado, ó, 51 graus oeste. Duas horas após o término da reunião, a decisão foi comunicada para o representante da indústria em Londrina. A que horas em Londrina o representante recebeu o comunicado? Apresente os seus cálculos. Ou seja, nesse caso aqui não vai ter viagem, né? É só uma questão mesmo de cálculo de fusos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 116, vou somar o 51 e vou dividir isso tudo por 15. Quando eu fizer isso, né, pegar o 116 e o 51, eu vou perceber, né, que o resultado dessa combinação, né, vai dar 8, porque a gente está fazendo uma questão de contato direto, né, então nesse ponto a gente vai considerar a menor distância possível. Como encontram-se em hemisférios diferentes, soma-se a esses resultados uma diferença em relação à passagem da linha internacional de mudança de data, que a Londrina encontra-se a oeste de Pequim. Portanto, o horário em Pequim é mais cedo do que o horário em Londrina, por exemplo. Estão acompanhando o raciocínio? O horário em Londrina é um horário atrasado em relação ao que é encontrado em Pequim. Está fazendo a conta? Estou ficando um pouco em silêncio para dar tempo de você pensar. Depois eu faço só a conta. Pode falar, Sofia. Está com a mão levantada. Ah, tu fez uma pergunta antes, né? Já já eu respondo, tá? Vamos lá, vou facilitar com o mapa, tá bom? Ele está lá em Pequim e o fuso em relação a Greenwich é 8, né? Para Londrina, no Paraná, que é o mesmo aqui do Rio de Janeiro, eu tenho 3 em relação a Greenwich. 8 de Pequim mais 3 dá uma diferença de 11 fusos. Então eu tenho aqui uma diferença de 11 fusos entre as cidades. Só que nesse caso, como Londrina está localizado aqui e a ligação partiu de Pequim, como eu estou indo para o oeste, eu preciso subtrair fusos. Quantos eu vou subtrair? 11. Se o horário foi 16h30, né? Eu boto menos 11 fusos. Tenho 16h30 menos 11 fusos. Quanto é que isso vai dar? 7h30, não é isso? 7h30. Do mesmo dia, inclusive. Né? Mas 7h30. Foi? Se você soma isso aqui e divide por 15, vai dar aproximadamente os 11 fusos que você precisa. Tá? Podia fazer isolado, Felipe? Podia.
dividir isso aqui, né, por 15, dividir isso aqui por 15 e somar os resultados. Que daria 8, que daria 3. Desconsidera a fração, tá? Porque você tem o intervalo do fuso com 15 graus. Então, se der um valor, vírgula, alguma coisa, ignora essa variação, ela não tem relevância, exceto se a linha for exatamente na mudança do fuso. Mas é difícil colocar a questão assim, até para não complicar mais a vida de vocês. E aí, para te deixar um pouquinho mais feliz, a gente vai mudar um pouco de assunto e falar sobre outras temáticas dentro da geografia. Cartografia é cansativo, né? Sofia, deixa eu responder a sua pergunta aqui que apareceu. Como o Conselho de Segurança da ONU tem atuado diante do conflito da Ucrânia e quais são os desafios enfrentados por ele nesse momento? Não tem feito nada, né? A ONU condena as ações da Rússia, porém, não houve nenhuma ação por parte do Conselho de Segurança exatamente pelo próprio veto russo e a abstenção da China. A China não se posicionou na questão. O veto russo já foi suficiente para que nenhuma intervenção fosse ali executada, afinal, a Rússia estava defendendo seus próprios interesses na região. A ONU tem um papel vital na geopolítica mundial com as funções específicas que ela realiza, com a questão dos refugiados, a questão da alimentação, a questão da criança, né, o direito da criança e do adolescente. Tudo isso funciona muito bem. Na questão mais complexa de conflitos entre países, a ação dela é quase figurativa, né? Exatamente pela condição do Conselho de Segurança. Vamos lá, hein? Questão 7. Olha para ela aí. A imagem aqui, ó, mostra um congestionamento daqueles, né? Tudo parado no cruzamento, fazendo aqui uma alusão a uma segunda-feira em horário de rush em qualquer cidade. Hoje em dia, até Maricá tem engarrafamento. O trânsito tem que mudar toda hora de direção, né? Assim, ruas mudam toda hora de direção e o congestionamento continua. A pergunta é a seguinte, ó. A imagem revela um problema comum em muitas cidades brasileiras, a falta de mobilidade urbana. Com base nessa problemática recorrente nas discussões sobre a urbanização, responda aos itens a seguir. Letra A. Descreva o que é mobilidade urbana e qual é a sua importância no contexto de um Brasil cada vez mais urbanizado. Questão complexa, tá? Mobilidade nada mais é, mobilidade urbana, né, nada mais é do que a capacidade de deslocamento cotidiano de uma determinada população na cidade, envolvendo o uso de diferentes modais de transportes, tá? Podem ser dos mais diversos, para acessar trabalho, estudo, lazer, saúde, entre outros. Em condições adequadas, a mobilidade é importante por proporcionar, né, maior fluidez dentro desse espaço urbano, facilitando os fluxos de pessoas e cargas, por exemplo, o que influencia diretamente na dinâmica econômica e na qualidade de vida das pessoas. Afinal, sem congestionamentos, essa fluidez garante deslocamentos mais curtos, maior eficiência energética, menor nível de poluição, entre outros, ok? Infelizmente, na cultura do veículo individual, a gente esbarra nesse problema aqui, ó. A quantidade de carros que se amontou nas cidades e a pouca utilização, né, dos transportes coletivos para circulação nas cidades, em razão do modelo ineficiente, né, de modal de transporte coletivo que a gente tem, da demora
na circulação, na restrição do número de linhas, e também uma questão cultural, né? A nossa sociedade, ela foi, as gerações atuais nem tanto, mas a nossa sociedade foi moldada no século XX andando de carro, seguindo o modelo estadunidense, em que o veículo individual, né, era um bem de conquista da família e passava a ser uma ferramenta até de status social. E aí, isso vai prejudicar consideravelmente o transporte coletivo. Não só o ônibus, né, obviamente, mas o metrô, o trem, né, entre outros. Na letra B, ele fala aqui, ó, indique 2 problemas relacionados à falta de mobilidade urbana e uma solução para enfrentar esses desafios na atualidade. É o tipo de questão que você responde olhando para a tua vida, né? Quais são os problemas? A imagem já nos traz congestionamentos, um acesso limitado à cidade, né? Existe o viver na cidade, ocupar um espaço, e o viver à cidade, que é a possibilidade de você se locomover e fazer uso desses espaços. Infelizmente, essa limitação na circulação, né, dificulta ou até mesmo impede que os cidadãos possam desfrutar das atividades, dos serviços que são oferecidos nesse espaço urbano. Você tem uma maior emissão de poluentes, em razão da menor eficiência energética, né, feita por sistemas que continuam poluindo, mas não se deslocam. Então, você tem essas possibilidades para poder responder. E isso leva a problemas dos mais variados, né? Sobretudo problemas relacionados à saúde, respiratórios e cardiovasculares, por exemplo. Né, o contato com a poluição nos faz, né, muito mais doentes do que, por exemplo, num lugar onde você vai ter vias de acesso mais livre, sobretudo com o uso de transportes coletivos. E a solução? Investimentos em sistemas de transportes públicos eficientes, baratos ou até mesmo gratuitos. Lembra da questão do vermelhinho do ano passado que caiu na prova da UERJ, falando sobre Maricá, né, o feito da cidadania, né, com o transporte não só coletivo como gratuito, né? Uma infraestrutura para o desenvolvimento de outros modais de transporte, como ciclovias, o transporte metroviário nesses grandes centros, o próprio trem, né, ferroviário, o incentivo ao compartilhamento de veículos. Aqui isso acabou não pegando muito, mas acontece no mundo desenvolvido, tá? São sistemas de caronas que as pessoas compartilham. E no Brasil tem um chamado BlaBlaCar, acho que é esse o nome, mas não é muito usado. Aqui existe uma questão ligada à insegurança, que existe em outras partes do planeta também, mas as pessoas têm mais desapego quanto a isso. O próprio planejamento urbano ele precisa ser pensado como prioridade a essa mobilidade urbana, né, dentro de uma perspectiva que facilite a circulação. Isso ajuda, inclusive, a melhorar a economia. Vamos ver aqui, Sofia. De janeiro. Pergunta complexa, vamos lá. No Rio de Janeiro, capital, investe-se bastante, né, em transportes coletivos, como trem e metrô, para alguns itinerários, né? Existe o BRT para a criação de um fluxo mais eficiente, mesmo que rodoviário, com faixas exclusivas para essa circulação. Existe um controle de horário, principalmente para o transporte de carga, né, que seja intraurbano, né, num horário, né, que pode variar um pouquinho, né, mas que pega especialmente aqueles horários de maior pico. Caminhões não podem circular em vias de circulação dentro do perímetro urbano.
precisam criar rotas alternativas, né? A construção do arco metropolitano, por exemplo, criou um facilitador para desafogar o transporte de carga, a manutenção de vias, a duplicação de vias, isso também melhora a qualidade para a circulação. Infelizmente, a questão da segregação ela vai além do que pura e simplesmente mobilidade urbana. Com a expansão horizontal da cidade, né, a famosa periferização, populações de menor renda moram em lugares muito distantes dos seus locais de trabalho, por exemplo, ou de onde tem a infraestrutura necessária para atendê-la, como saúde, lazer. E esses longos deslocamentos, né, ficam sempre comprometidos exatamente pela limitação dessa infraestrutura tecnológica existente, essa infraestrutura de transporte, né, e a reduzida oferta para essa mobilidade. Eu acho que a gente fez uma questão na semana que estava tendo a operação que aconteceu no Complexo do Alemão, aqui no Rio. Várias regiões da cidade aqui foram, né, muito afetadas em razão dos atentados, né, e tudo mais, sobretudo com ônibus. Uma das regiões mais afetadas foi a região Zona Oeste, né, e a zona atual Sudoeste, Barra da Tijuca, inclusive, exatamente porque ali a oferta de transporte coletivo é limitadíssima. A gente tem ônibus, BRT, van. Com esses veículos sem circular, a população não tinha alternativa para ir embora para casa. E aí foram pessoas que tiveram que percorrer distâncias enormes a pé até conseguirem chegar a algum lugar ou até mesmo irem direto para casa a pé, percorrendo quilômetros. Quem estava no centro, por exemplo, ou em parte da Zona Oeste, tinha a alternativa do trem, a alternativa do metrô em algumas regiões, e aí isso ajudou a desafogar um pouco a população que ficou vulnerável na rua. Pensa no caso de Maricá. Você tem ônibus, tem van, tem o mototáxi, né? O moto-Uber, mas há uma limitação no número de veículos, inclusive até para esses transportes que são coletivos. Não tem qualquer horário, não faz qualquer itinerário, então até isso é um complicador. Maria, nessa questão, nem no gabarito estendido eles consideraram, tá, a possibilidade de mais acidentes. Tá? Isso não foi colocado como uma opção. Embora até tenha relação, nessa questão especificamente, eles não aceitaram essa possibilidade. Porque tecnicamente, né, se o trânsito está parado, ou se você está se deslocando mais lentamente, a tendência é que os acidentes diminuam, e mesmo que eles aconteçam, eles tendem a ser com menor gravidade, né? É estranho isso, mas vias mais livres geram mais acidentes. Agora, ó, São Paulo adotou sistema de rodízio de placas para diminuir a quantidade de veículos. Ao mesmo tempo que eles criaram um sistema com radares, São Paulo é uma loucura isso, em que o controle de velocidade é muito radical. Até mesmo nas vias expressas, que aqui a gente tem 100, 80, lá é 50 por hora. E aí de você se passar, porque tem radar em tudo que é lugar. É tipo Niterói, né? Cheio de radar. Questão 8. Mais um pouquinho aqui de tecnologias de informação. Os mapas virtuais vêm alterando significativamente o modo como interagimos com as representações cartográficas. De posse de aplicativos de localização e orientação para smartphones, como o Google Maps, o Waze, podemos fazer uso da escala dinâmica para visualizarmos objetos pequenos ou identificar a nossa posição no continente e também nos despreocuparmos com os pontos cardeais no terreno real. Com isso,
as possibilidades de usos dessas ferramentas são imensuráveis, desdobrando-se em uma série de facilidades para a parcela da sociedade conectada à internet. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando eu uso um Waze, por exemplo, eu tenho uma sobreposição de tecnologias aqui sendo empregadas. Quando eu olho o mapa, obviamente, ele tem uma escala, ele é georreferenciado, né, porque ele depende da posição onde você está para que essa localização seja estabelecida, e esse georreferenciamento é feito, aqui no Brasil, especialmente pelo GPS, que é um cruzamento, né, de frequências de satélites que vão criar ali uma posição de coordenadas de um determinado ponto do território, no caso onde você está, o equipamento que está sendo usado como referência. Ou seja, o mapa define você e o destino estabelecido por você para você poder se deslocar. Só que isso é feito de uma maneira mais rápida, né? Mais inteligente. Quando eu digito o endereço da minha casa, por exemplo, o sistema não procura o endereço da minha casa. Ele procura as coordenadas correspondentes ao endereço da minha casa. Qual é a latitude, qual é a longitude em que minha casa está. Em seguida, ele estabelece um mapa com todas as informações das vias, da mão onde esses veículos circulam, a velocidade da via por conta das placas que ali foram monitoradas. Dá para se controlar, inclusive, o fluxo de veículos calculados pelo número de usuários, né, que ali interagem, estabelecendo uma distância entre um e outro, e tendo você como referencial cartográfico. Ou seja, é um monte de informação, uma em cima da outra, né, sobreposta, para a gente poder usar uma ferramenta como essa. Aí a pergunta é, por que podemos afirmar que os pontos cardeais perdem importância quando usamos dispositivos de localização e orientação concebidos a partir de mapas virtuais? A resposta, ela é basicamente uma síntese do que eu acabei de explicar. Tá? Qualquer mapa, né, desse virtual, ele vai estar centrado no indivíduo e não no norte geográfico, cartográfico, tá? Ou em qualquer outro ponto de referência. A orientação nesse dispositivo não se dá a partir de um ponto cardial, mas sim do ponto de localização dos indivíduos, os quais constituem o centro de um mapa virtual que possui uma dinâmica de rosa dos ventos, que ela se movimenta de acordo com o teu deslocamento, um sistema de direcionamento e de deslocamento, né, do indivíduo a partir do georreferenciamento, do sistema de posicionamento global. Tu erra um caminho, ele faz recalculando a rota, mas ele está considerando a tua localização para refazer todo o percurso que por hora, né, estava ali, né, pré-determinado. Então, a explicação é simples. Mapas virtuais estão centrados no indivíduo e em nenhum ponto de referencial cartográfico. Seu posicionamento apresenta uma rosa dos ventos dinâmica, que muda de acordo com o movimento do indivíduo, e é estabelecido fundamentalmente pelo sistema de posicionamento global, pelo sistema de georreferenciamento. É o nome técnico ou o sistema de posicionamento global. Aí vem a B, ó. Cite 2 aspectos que evidenciam a importância da escala para a leitura de mapas, mesmo em plataformas digitais. Aí vem o detalhe. Muito embora a imagem seja dinâmica, o georreferenciamento seja dinâmico e ele esteja em constante movimento para facilitar a tua observação,
a escala do mapa é fundamental, né? À toa que você consegue ampliar ou diminuir a escala para ter uma ideia, né? Principalmente se o percurso é muito longo, a distância mais longa ou a distância mais curta e o número de detalhes que vai aparecer por essa razão. A escala permite mensurar as distâncias e as áreas, gerando cálculos mais objetivos, né? A partir das informações cartográficas. E aí, quando a escala é precisa, e ela tem que ser, senão não é um mapa, tanto a localização quanto a navegação, ela se torna possível. Sem isso, é impossível você localizar ou navegar em um determinado mapa. A localização ou a navegação, não importa, necessita obrigatoriamente de uma escala para que exista, né, a leitura, né, de um mapa. Todo dado que, de certa forma, vai ser analisado, né, interpretado, mesmo que automaticamente, como esses sistemas fazem brilhantemente, elas precisam ser ali apresentadas para que você tenha uma ideia, por exemplo, da distância. Se eu vou ter que entrar na rua daqui a 500 metros, o meu geolocalizador, o GPS, ele vai me avisar quando chegar perto desses 500 metros. Mas como é que eu vejo isso no mapa? Eu vejo numa progressão da imagem em relação àquilo que está sendo representado. De verdade mesmo, não sei se alguém já teve essa curiosidade, eu sim, mas eu sou geógrafo, né? Não conta. Se você pegar uma imagem dessa qualquer e começar a fuçar lá os comandos, você vai encontrar latitudes, longitudes, coordenadas, posicionamento corrigido de georreferência. Tá tudo lá. A gente só não precisa trabalhar com isso, né? É muito mais fácil olhar isso aqui. Não tem ninguém aqui antigo o suficiente para ter usado o guia 4 rodas, né? Que a gente pegava um livrinho quando viajava, não tinha telinha, né, para ir achar o lugar. Tinha que dar uma olhada no mapa. Se você não sabia para onde estava indo, tem que dar uma olhada no mapa. Aí você ia olhando, e se eu percorrer mais tanto, vira à esquerda, mais tanto, vira à direita. Era o nosso Waze analógico. Deixa eu ver, Sofia. Curioso que está havendo uma mudança cultural de se dirigir ao motorista do ônibus para obter uma informação. Tem visto os avanços de localização, de aplicativo de navegação. É verdade. Uma das provas mais difíceis do mundo era a de taxistas em Londres, que os caras tinham que decorar as ruas, saber pontos de referência. Hoje, tu bota um aplicativo desse qualquer e tem uma precisão absurda. Embora o GPS tenha uma margem de erro considerável, os sistemas eles corrigem isso exatamente por conta do mapa e da escala. Um GPS tem uma margem de erro de até 50 metros, tá? Da posição que deveria estar para onde realmente está. Por que que as imagens, né, e as escalas corrigem isso? Porque estando na rua, ele consegue cruzar essas informações e diminuir esse erro apresentado. Quem já usou, por exemplo, quando você está parado numa rua que tem mão dupla e você quer ir para uma determinada direção, às vezes ele não necessariamente coloca na direção que você precisa começar a ir. Ele, né, bota uma direção diferente. Isso indica que ele não sabe, por exemplo, em que lado da calçada você está. Isso pode acontecer. Se você digita a tua origem com o número, aí ele já sabe qual é o lado da calçada que você está. Aí ele te dá uma posição mais correta por conta do cruzamento das informações. Isso é muito legal. Tudo bem aqui? Tranquilo? Podemos ir? Chegamos à questão número 9. E essa foi a última que eu coloquei aqui, ó. Até porque ela é uma questão bastante complexa. Podemos? Vamos a ela, ó. Questão
Número 9. Um dos eixos da bipolaridade escravista que unia a África à América Portuguesa girava justamente na rota aberta entre as duas margens do mar por correntezas e ventos complementares. Na ida, a roda principal seguia o inverso dos ponteiros do relógio, sentido anti-horário. No sentido dos ventos oeste-leste, entre o Trópico de Capricórnio e 30 graus, né, e 5 minutos. Na volta, a rota principal seguia no sentido dos alísios de sudeste, abaixo da linha do Equador. Na medida em que se zarpava com facilidade de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro até Luanda, ou a costa de Minas e vice-versa, a navegação luso-brasileira que se desenvolveu naquelas rotas foi transatlântica e negreira. Vários tipos de trocas uniam as duas margens do oceano. Caraca, texto difícil para a gente entender uma questão que, ao mostrar a imagem, vocês vão perceber, é simples. A questão não tem imagem, tá? Lembra disso, ok? A imagem vai existir só para facilitar a nossa vida. Vou te mostrar uma imagem aqui, que vai ajudar a gente a entender isso bem. Lembra quando a gente estudou a circulação geral da atmosfera? Os ventos, eles têm uma dinâmica marcada pela diferença de pressão atmosférica, né? E, consequentemente, lugares com temperaturas menores têm alta pressão e empurram ventos na direção das regiões que têm temperatura maior, consequentemente, uma baixa pressão. A imagem está aqui, ó. O que a questão está falando para a gente é que quando ele sai da África e vem para cá, eles aproveitam exatamente esse vento aqui, ó, chamado de vento alísio, porque ele sopra do sudeste em direção ao noroeste. Sai do sudeste para o noroeste. E esse percurso aqui, empurrados pelos ventos, facilitavam, né, o deslocamento das caravelas. Claro que existem correntes marítimas aqui, a corrente de Benguela também passa aqui, a corrente do Brasil passa aqui, mas, sobretudo, esse deslocamento facilitava, né, a vinda dos portugueses e forçadamente traziam os escravos para cá. Na volta, esse deslocamento era mais difícil, mas eles também aproveitavam a corrente do Brasil e esses ventos de retorno para conseguir, né, chegar até aqui ao continente africano. Obviamente, da América para a África era bem mais difícil do que da África para a América. Era isso que o texto queria que você conseguisse visualizar. Aí a pergunta é a seguinte, na letra A. Explique a direção dos ventos alísios no Atlântico Sul e a sua funcionalidade no transporte marítimo da África para o Brasil. Essa setinha aqui, ó. Não tinha na questão, mas você tinha que falar sobre esses ventos alísios. Você vai falar, especialmente no Atlântico Sul, os ventos alísios sopram de sudeste a noroeste em relação à linha do Equador, aproximando-se da linha do Equador. Tá? Esse movimento aqui, ele está associado a uma informação que, dentro da física e da climatologia, é chamado de efeito Coriolis. O movimento de rotação da Terra, que ele fala, né, que é um sentido contrário do relógio, é anti-horário, ela está girando de oeste para leste, tendo o Equador como referência, faz com que o vento tenha essa inclinação que você está vendo aqui, ó.
É como se a atmosfera estivesse sendo arrastada pela Terra e no sentido contrário a esse movimento, que é o de rotação, esses ventos sopram nessa direção. Por isso que esses ventos são sempre inclinados, assim como você está vendo. Então, especialmente no Atlântico Sul, os alísios sopram de sudeste a noroeste em relação à linha do Equador, fazendo com que sejam influenciados pelo efeito Coriolis. Escreve Coriolis. Tá? Coriolis. Principalmente na época, né, colonial, os ventos ajudavam na navegação, pois aceleravam as grandes embarcações à vela, facilitando aí o deslocamento nessa rota em direção à América, ok? Então, para a primeira parte, era necessário falar de tudo isso. Felipe, eu era obrigado a falar do efeito Coriolis? Não. Bastava você, né, indicar o sentido do deslocamento do vento alísio do sudeste para o noroeste, avançando em direção ao Equador, convergindo ao Equador e facilitando o deslocamento dos navios à vela. Tá? Bastava isso. Se quisesse tirar onda, falaria de Coriolis. Considerando as rotas marítimas, a importância dos ventos alísios na navegação. Sofia, sua pergunta é complexa, viu? Bom, em primeiro lugar, a navegação, ela era muito avançada já naquela época, tá? A localização pelos astros, o conhecimento das correntes marítimas e de ventos, tá? Os portugueses eram exímios navegadores. Agora, é fato, né, que a natureza é imprevisível. Tempestades no oceano, por exemplo, poderiam causar danos significativos, até mesmo de retardo nesses deslocamentos, né? E aí os recursos, de fato, ficavam comprometidos. Mas eram raros os episódios, né, que levavam a esse tipo de problema. Até porque, lamentavelmente, o tráfico de escravos era um negócio muito rentável. E perder escravos era algo muito indesejado, né, para quem explorava esse tipo de comércio. Então havia todo um controle, não de qualidade para a vida dos escravos, mas um controle da forma como a navegação acontecia. Tá? Então, até para a época, era um sistema muito avançado. Infelizmente, dependia de forças da natureza para se mover, já que os barcos eram à vela. Então, é, era até possível que esses ventos, né, direcionassem para outras rotas, mas isso não é comum, até porque esses ventos alísios, eles são ventos constantes. O ano inteiro eles estão soprando intensamente nesse deslocamento aí. Então, por serem ventos constantes e já muito conhecidos, era difícil alguém se perder. Essa história de que miravam as Índias e chegaram na América, né, isso já está sendo mais do que comprovado na história, que foi uma grande história, né, uma grande conversa. Né, já sabiam da existência das terras, mas não quanto existia. Tanto é que eles dividiram essas regiões num tratado de Tordesilhas e isso já tinha sido estabelecido antes dessas terras serem conhecidas. Né? Tem um pouquinho aí das histórias, né? Mas vamos a B, que a B é difícil, ó. Se te explique um exemplo de relação estabelecida entre o Brasil e a África na época da colonização portuguesa na América. Difícil, né? Além da troca de especiarias, né, compra e venda de produtos, lamentavelmente, né, é impossível não citar o tráfico humano de populações escravizadas africanas que serviam à dominação portuguesa e espanhola no continente americano.
contribuindo para uma complexa formação étnica do nosso povo, extremamente discriminada, historicamente marginalizada, assim como os indígenas, né? E ou foram dizimados ou foram, né, explorados como escravos ou foram subjugados à marginalidade. Os indígenas espanhóis sofreram ainda mais com esse tipo de massacre. Não, não há dúvida. E não só a chegada no litoral, né, mas o processo de interiorização também, a navegação pela bacia amazônica, né, havia um nível de conhecimento muito grande, né? O que não havia era interesse no seu desenvolvimento. A ideia era a exploração, né? Durante muito tempo, né, essa foi a métrica das potências imperialistas no continente. A gente está começando a reverter esse processo agora, né? Tecnicamente, reverter somente agora. Bom, terminamos bem. Achei que fosse demorar um pouquinho mais, vocês estão afiadíssimos. Estou gostando muito desse ritmo das aulas. Devemos ter algumas surpresas aí nessa reta final, né? Numa maior intensidade dos nossos encontros. E aí, é claro, a gente vai revisitar algumas provas da UERJ que a gente não fez propositalmente, com assuntos dos mais variados, para complementar essa nossa preparação, viu? Aqueles que quiserem, né, continuar mandando as provas para correção, podem fazer. Agora, então, que não tem o Enem, fica um pouco mais fácil para dar agilidade no processo. Peço só que mande junto, né? Não precisa nem ser o texto no WhatsApp, não, tá? Que às vezes dificulta para escrever e tal. Vocês podem printar a imagem, fotografar a imagem, que eu até gostaria de ver a grafia de vocês, a escrita, porque isso tem um fator importante aí na nossa preparação. E aí eu vou passar a fazer nessa reta final, como eu fiz lá no início dessa nossa preparação. Vou mandar antecipadamente o material para vocês tentarem fazer sem consulta, tá? Como se fosse um simulado, sem consulta, no espaço determinado para fazer a questão. E aí, na aula, a gente desenvolve o conteúdo e aprofunda, tá certo? Todo o assunto possível e imaginável para a gente ver, a gente já viu. Então, agora o que a gente tem que fazer é treinar a linguagem, treinar a questão, tá certo? Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até a próxima. Beijos!